Opa, economia e agora? Agora vamos falar sobre treinamento de liderança. É possível melhorar a sua posição na empresa ou mesmo melhorar a performance como profissional para buscar uma nova vaga. É o coaching que tanto é importante para tantas áreas do conhecimento e não é diferente para a liderança. Você precisa parar para ter sucesso. Essa é a reflexão do Coronel Gedi Rocha, coach de liderança, que está aqui comigo. Coronel, satisfação revê-lo depois de tanto tempo. Tanto tempo, né? É muito importante a gente rever os bons amigos, as pessoas que fizeram a gente trilhar, né, na Polícia Militar e sempre teve um contato. Eu sempre gostei disso, de pessoas como você, que sempre colocaram a gente para frente, que cada dia ensinava a gente mais. Estamos aí. Imagina, eu aprendi foi muito. O Coronel Gedi foi assessor responsável pela assessoria de comunicação da Polícia Militar de Minas Gerais durante muitos anos. Depois também teve um papel importante em vários outros setores. Hoje atualmente está na questão dos cursos. Hoje, né? eu coordeno um cursinho preparatório, que é um cursinho que prepara os futuros policiais militares e bombeiros militares, dando a eles o suporte e condições para serem aprovados no concurso. Perfeito. E a gente vai falar do trabalho do Coronel Gedi, que agora é coaching e também é influencer digital. Tem um trabalho muito legal. Ele não gosta muito dessa palavra influencer, não, mas é muito legal o trabalho dele. Tem uma base muito interessante já de pessoas que o seguem, que o acompanham. Eu quero começar essa entrevista mostrando um pouquinho do trabalho dele. Quando tudo, mas tudo foi escuro e nada te iluminar. Quando tudo foi incerto e você apenas duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Pense nisso, fosse fé. Passando para lembrar que é ditado antigo que diz que só o dono da casa sabe aonde ficam as goteiras. Isso é para a gente lembrar e esquecer as pessoas que dão pitaco em nossa vida sem nunca, mas nunca acompanhar a nossa caminhada. Só você sabe a dor da perda, do desafio, do sofrimento, só você. É hora de esquecer aquelas pessoas que são vampiros e hora de procurar as pessoas que são faróis. Deixe de lado as pessoas que sugam suas energias, suas forças, suas alegrias e procure as pessoas que iluminam a sua caminhada, o seu norte, a sua vitória. Pense nisso, fosse fé. É isso. Coronel Gedi, você me contava que antes da gente começar, isso começou na pandemia, né? De repente você começou a ter um lance, aquelas coisas, aqueles ensinamentos que você passa ali quando quem trabalha com você, como eu já tive a oportunidade no cafezinho, aquela dica que você passa, você fala, vou começar a distribuir essa informação também, né? E é interessante porque 30 anos na Polícia Militar e rede social ficava sempre um pouquinho de lado, até porque eu ainda acredito que seja soldado ou seja coronel, quando ele manifesta institucionalmente. Então eu evitava ter rede social. Aposentei, iniciou-se a pandemia, pensei, vou começar com rede social. E aí nós estamos aí há 2 anos. Meu objetivo era motivacional. Não entro em discussões de rede social, que eu acho que se você quer discutir com a pessoa, você tem que discutir tete a tete, não é ali no escondendo, pegando e copiando informação do Google. Então eu trabalho especificamente para isso, aquilo que eu gosto. Família, fé, motivação e muita empreendedorismo, que é o que a gente gosta, que hoje está à tona aí falando tanto. E é muito legal. E eu comecei aqui o programa falando de uma frase que eu gostei muito, né, que você trabalhou muito, que é você precisa parar para ter sucesso. Exatamente. Isso faz a gente refletir, porque está todo mundo hoje numa guerra, né? E não é só lá na Ucrânia que a turma está na guerra. Está todo mundo na guerra com um fuzil na mão, está todo mundo muito armado para a luta, mas às vezes lutando de forma errada. Eu sempre costumo falar, e a gente quando começa a estudar um pouco sobre isso, essa semana inclusive estava lendo um livro e o livro fala justamente sobre isso, né? É aquela pessoa que se acha motivada, dedicada, que corre atrás, que não perde tempo, mas ela está correndo por um caminho completamente diferente. Então é importante a gente parar um pouco, ouvir as pessoas, pegar boas referências. Hoje as pessoas realmente estão completamente nervosas, né? No trânsito, no emprego, na família. Acho que a pandemia deu
uma sacudida muito no nosso emocional, né? Então é importante a gente dar uma parada, dar uma refletida, definir realmente quais são os seus objetivos, quais são os seus objetivos na família, quais são os seus objetivos profissionais, né? Tem pessoas que estão completamente mudadas das suas características. Empresas antes que exigiam a presença no local, né? O cartão, tete a tete com o chefe. O cara hoje está em casa. Então, quem é chefe está desesperado porque não está vendo o funcionário dele, e quem é funcionário tem que se envolver e ter um compromisso, né, um envolvimento institucional que é grande, porque ele não está mais ali naquela estrutura física. Né? Agora, na estrutura militar, te ajuda esses 30 anos, é claro, você aproveita desses 30 anos para ter esse conhecimento, que hoje é ser empreendedor, ter escola, tá na batalha. E agora, na Polícia Militar, por exemplo, quando você tinha ali que tinha que coordenar uma ação, você também não estava vendo a turma. Você também cada um estava na sua missão, ou seja, dá para fazer comparações? Eu acho que dá, porque é o seguinte, é uma coisa que muitas pessoas não conhecem a polícia, né? A polícia se compara muito com as empresas privadas. Primeiro que você tem que saber delegar as funções, justamente por causa disso, você tem um comandante e várias pessoas executando. Então você tem que treinar, você tem que ter um bom planejamento, você tem que confiar no seu subordinado, e você tem que ser referência, aquela ideia. O chefe está presente, a tropa automaticamente acompanha. Né? Então, é essa que é a estrutura da polícia que a gente tem que trazer para as empresas, que é uma cópia fundamental, ou seja, um chefe que seja realmente líder, um chefe que seja ético, um chefe que defenda a sua equipe, um planejamento que é fundamental, e é uma coisa que as pessoas têm que mudar hoje, que não estão entendendo. Né? A gente foi acostumado muito com o quê? Com uma estrutura de processos e burocracias. Hoje nós estamos cada vez com menor número de processos, menor número de burocracia e o menor número de pessoas. As pessoas estão assustando por causa disso, as coisas estão muito rápidas. Tecnologia está mudando. Tecnologia está, né? A questão da delegação é fundamental, a pessoa tem que entender que hoje cada um tem que saber a sua responsabilidade e é o resultado total que vai fazer a empresa vencer. É isso que a gente busca. E nessa questão toda, a gente faz uma pergunta aqui no programa para você, muito importante. A gente está acostumado a falar aqui de liderança, de economia. O mundo sofre hoje com a escassez de líderes? Eu acho que sofre porque hoje poucas pessoas querem realmente ter a responsabilidade de assumir uma equipe. As pessoas preferem ficar no anonimato, cada um cumprindo o seu papel. As pessoas hoje não querem ter um comprometimento realmente, de inclusive colocar a sua própria cabeça em nome da equipe. Eu acho que falta um pouco nisso, que é uma falta de referência que está sendo referência em tudo, né? Na política, nas empresas, referência na ética, referência na população. E é uma geração que está precisando disso. Eu tenho um amigo meu que ele fala uma coisa que é interessante, né? Essa coisa da a gente compara essa atual geração com as gerações passadas, e a gente percebe a diferença pelos ídolos, né? Você pega no futebol, quem era o ídolo do futebol? Pelé, depois você tinha o Sócrates, Garrincha, você tinha Éder, Reinaldo, que eram na maioria das vezes exemplos dentro e fora de campo. Hoje você tem como ídolos, pegando o futebol como exemplo também, jogadores, às vezes, como o Neymar, que não são lá um grande exemplo de postura, de liderança e tudo mais. Talvez até o futebol, essa coisa curiosa, né? A gente está falando aqui. O futebol, às vezes, brasileiro, perdeu muito por não ter essas lideranças em campo. E isso, é claro, jogando para o mundo corporativo, se a gente não tem lideranças em campo, a gente vai perder produtividade. É muito importante a pessoa entender o que é líder, né? O líder hoje é um cara que consegue diminuir os conflitos, é um cara que consegue motivar a equipe, é um cara que consegue rapidamente mudar os processos, ou seja, fazer um planejamento flexível, é um cara que está disposto a realmente treinar a equipe, informar a equipe, a delegar. Então, eu acho que isso está realmente necessitando, mas eu acredito que a pandemia, ela deu uma amadurecida muito nessa geração, né? Eu costumo falar que nós não passamos por uma pandemia. Essa geração passou. Então, assim, olhando para o lado, muita gente olha para o lado negativo da pandemia, mas quando você acha para o lado positivo, é uma geração que se informou muito, que ficou em casa, que quem quis. Teve muito curso online, teve muita preparação, teve muita tecnologia que foi disponibilizada, muitas empresas tiveram que mudar e eles passaram por essa geração. Então, eu acredito que essa geração, sim, se eles souberem aproveitar esse momento, nós seremos líderes aí muito bem capacitados. Agora eu vou inverter a situação, eu quero ver sua ótica. As empresas estão preparadas para líderes de verdade?
Porque as empresas mudaram muito. Eu acho que elas vão ter que aprender, né? Elas não estão acostumadas, não, né? Empresas estão acostumadas com processo, as empresas estão acostumadas com burocracia, e a pandemia fez isso mudar, né? Minha esposa, por exemplo, montou uma franquia, e eu vejo como que as pessoas, um público para ela que seria teoricamente específico, como que ela teve que mudar. A pandemia fez ela mudar. Então, é isso que as empresas vão ter que fazer. As pessoas mudaram, os consumidores mudaram, a questão da tecnologia mudou, a questão do marketing mudou, né? Como chega, como que vai chegar, como que é esse cliente, né? Então, eu acho que as empresas vão ter automaticamente que se adaptar a essa nova mudança. A gente estava conversando aqui na semana passada com o presidente da CDL, BH, analisando um pouco do cenário, né, do comércio e tudo mais, Marcelo Souza e Silva, e a gente falando como é que o hipercentro da capital mineira, Barro Preto, são regiões que estão ficando enfraquecidas no comércio, quando você tem a região do Barreiro, Venda Nova, outras regiões, ele até deu um dado muito importante, são mais de 70 áreas de comércio forte em Belo Horizonte, ou seja, poucas cidades no Brasil têm 70 pontos de área comercial. E aí, terminada a entrevista, eu estava refletindo sobre isso e estava pensando, eu entrei numa loja no centro de Belo Horizonte, tudo bem, mudou aquela história do comércio, de que se mudou uma via, mudou a ideia do comércio. Então, se o comércio mudou uma rua de acesso para o comércio, é outra percepção. Mas eu entrei numa loja, depois de muito tempo, fui fazer um exame médico admissional e entrei fui fazer o exame e entrei numa loja para ver uma coisa que eu interessei lá, um sapato. O atendimento foi tão meia boca, assim, um atendimento foi assim, tipo, aquele atendimento do passado, da década de 80, você chegava o cara, você vai comprar ou você não vai? Ou seja, esse tipo de não tem mais, não tem caminho. O cara, ele entra na loja, ele vai embora e compra pela internet. Na verdade, você tem um cliente que gosta da empresa e tem a maioria dos clientes que você tem que conquistar ele. E eles acreditam que em menos de 30 segundos, se você não conquistar o cliente, ele nunca mais volta. E quando você fala do centro Barro Preto, eu comandei a região ali, né? Comandei na época das Copas das Confederações, na Copa do Mundo. Realmente é um lugar que está completamente abandonado, né? Principalmente como o poder público abandonou essa região, né? Questão de limpeza, de manutenção dos passeios, de melhoria da iluminação, de assistência social, principalmente do morador em situação de rua hoje, que precisam da assistência social, muitas vezes até de saúde, porque são usuários de droga, e como que isso foi abandonado e automaticamente o próprio comerciante, ele não entendeu que se ele não atinar, se ele não tiver, isso aí que você falou, se ele não treinar a equipe dele, se a equipe dele não entender essa mudança que está sendo realizada, ou seja, se você não chegar numa empresa, não for bem atendido, se o produto não for realmente vendido para você, ou seja, você não se sentir satisfeito com aquilo ali, você não retorna nunca mais, principalmente com a disputa que eles estão tendo hoje com a internet. Coronel Jardim, a gente vai para o intervalo. Na volta eu quero abordar as características de um líder de sucesso. O que esse líder tem que ter? A gente tem aí uns histórias legais. E quais os benefícios que um coach pode gerar para quem quer ser líder? Tem gente que não quer, mas tem gente que sabe, é líder e não sabe. A gente vai rapidinho para um breve intervalo. Muito bom ter você aqui no canal Viver Brasil. A gente volta já já.